Você já se perguntou por que certas profecias feitas há milhares de anos continuam a nos intrigar? A ideia de que antigas previsões podem se relacionar com eventos do nosso tempo levanta questões fascinantes. Mas será que essas profecias realmente anteciparam o futuro? Ou são apenas coincidências que reinterpretamos para dar sentido ao presente? No vídeo de hoje, vamos explorar o mistério por trás dessas previsões enigmáticas e questionar se elas representam uma verdade esquecida, um mito que criamos ou pura coincidência. Prepare-se para uma viagem no tempo que desafia a lógica e convida você a buscar respostas por si mesmo. Para entender o poder e o fascínio das profecias antigas, precisamos voltar cerca de 2.500 anos, quando o mundo era governado por reinos e impérios, e as previsões e oráculos eram parte da vida cotidiana. Civilizações influentes como a Babilônia, o Antigo Egito, a Grécia e Israel atribuíam grande valor ao místico e ao divino. Profetas e oráculos eram considerados mediadores entre o humano e o sobrenatural, transmitindo mensagens que, segundo a crença, vinham dos deuses ou de forças superiores. Na Babilônia, por exemplo, astrólogos interpretavam o céu em busca de sinais que poderiam prever guerras, secas e o destino dos reis. Já na Grécia, o famoso oráculo de Delfos era consultado por líderes e cidadãos que buscavam orientação para decisões importantes. E em Israel, profetas como Isaías e Jeremias alertavam sobre a destruição de cidades e catástrofes iminentes, oferecendo visões que, para muitos, continham revelações divinas. Esse contexto nos ajuda a entender por que as profecias ganharam tanto poder e significado na época. As pessoas viviam em tempos de grande incerteza, e a ideia de que existiam forças maiores guiando os eventos do mundo oferecia uma sensação de ordem e propósito. Essa mistura de fé e medo criou um ambiente fértil para o surgimento de profecias que, mesmo milhares de anos depois, continuam a despertar nossa curiosidade. Com o contexto histórico em mente, vamos mergulhar em algumas das profecias mais conhecidas e intrigantes que, segundo muitos, parecem ter se cumprido nos tempos modernos. Essas previsões antigas desafiam nossa compreensão e continuam a ser alvo de interpretações e debates. A primeira profecia vem dos textos do Antigo Testamento, onde o profeta Isaías previu a queda de Babilônia, uma das cidades mais poderosas da antiguidade. Isaías descreveu que Babilônia se tornaria um local desolado e que ninguém mais habitaria suas ruínas, algo impensável naquela época. Nos séculos seguintes, a cidade realmente foi destruída e abandonada. Alguns interpretam essa profecia como um exemplo claro de uma previsão cumprida, enquanto outros acreditam que se trata de uma coincidência, resultado de conflitos inevitáveis da história. Outra previsão amplamente discutida está associada ao livro de Daniel, que teria previsto a sucessão de impérios que governariam o mundo. Em sua visão, Daniel viu 4 grandes reinos que surgiriam e depois cairiam, sendo substituídos um pelo outro. Muitos identificam esses reinos com impérios como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Historiadores debatem se essa previsão foi realmente feita ou se as interpretações foram adaptadas a eventos posteriores, mas o fato é que a sucessão dos grandes impérios ocorreu de forma semelhante à descrição. Por fim, temos a profecia de guerras e rumores de guerras, frequentemente associada ao Novo Testamento. Jesus, em uma de suas passagens, teria alertado seus discípulos sobre tempos difíceis e calamidades nos últimos dias. Ao longo dos séculos, muitos interpretaram esse texto como uma previsão para grandes guerras e desastres naturais que marcaram os últimos 100 anos, incluindo as 2 guerras mundiais e eventos mais recentes. Entretanto, essa previsão é vaga o suficiente para se encaixar em diversos contextos e momentos históricos, o que gera questionamentos sobre sua validade como uma verdadeira profecia. Cada uma dessas profecias levanta questões fascinantes. Será que esses textos antigos realmente anteciparam eventos históricos? Ou será que somos nós que,
Ao olharmos para o passado, encontramos neles padrões que fazem sentido apenas à luz do presente. Essas análises mostram como a interpretação dessas previsões pode variar, dando início ao nosso debate sobre a validade e o significado das profecias. Agora que vimos algumas das profecias mais discutidas, é hora de adotar uma abordagem mais crítica. Profecias antigas, como as que acabamos de ver, são frequentemente reinterpretadas com base em acontecimentos atuais. E isso levanta uma questão importante. Será que essas previsões realmente anteciparam o futuro ou foram adaptadas ao longo do tempo para coincidir com os eventos que vivemos? Uma das explicações mais comuns para o cumprimento das profecias é o conceito de viés de confirmação. Esse viés ocorre quando as pessoas buscam informações ou interpretações que confirmem suas crenças, ignorando ou reinterpretando fatos que as contradizem. No caso das profecias, isso significa que as pessoas podem ajustar os textos antigos para que eles pareçam prever eventos contemporâneos, ignorando os detalhes que não se encaixam. Além disso, existe a prática de reinterpretação das profecias. Ao longo dos séculos, as previsões foram sendo adaptadas para refletir os valores, as necessidades e os temores de cada época. Uma mesma profecia pode ter sido usada para explicar eventos completamente diferentes ao longo do tempo, desde a queda de Roma até guerras modernas. Isso mostra que, muitas vezes, as profecias são reinterpretadas de acordo com o contexto de cada geração, o que levanta dúvidas sobre sua validade como previsões precisas. Por fim, há a questão das coincidências significativas. Em um mundo cheio de eventos imprevisíveis, é natural que, eventualmente, algumas coincidências acabem se alinhando com as previsões antigas. A história humana é repleta de conflitos, ascensão e queda de impérios e desastres naturais, elementos comuns nas profecias. Assim, esses eventos podem facilmente ser associados a qualquer profecia que preveja tempos difíceis. Essa perspectiva cética não pretende desacreditar as profecias por completo, mas nos lembra de que é importante questionar e analisar as previsões com um olhar crítico, entendendo que elas podem refletir mais nossas próprias expectativas e receios do que previsões precisas do futuro. Para entender melhor o apelo contínuo das profecias, é útil explorar como a ciência e a psicologia explicam nossa atração por essas previsões. Muitos estudos apontam que os seres humanos têm uma forte tendência a buscar padrões e significados, especialmente em tempos de incerteza. Esse fenômeno é conhecido como pareidolia e apofenia, a capacidade de encontrar formas familiares e padrões em imagens ou dados aleatórios. Esses instintos ajudam a explicar por que muitas profecias, mesmo vagas, parecem fazer sentido em relação aos eventos modernos. Outro conceito importante é o viés de confirmação, que mencionamos anteriormente. Esse viés ocorre quando as pessoas buscam e selecionam informações que confirmam suas crenças pré-existentes, ignorando as evidências que as contradizem. Isso significa que, quando alguém acredita que uma profecia pode se aplicar a uma situação atual, essa pessoa tende a focar nas coincidências e nas similaridades, descartando os detalhes que não se encaixam. Esse processo mental torna as profecias ainda mais convincentes, pois elas parecem se ajustar aos eventos contemporâneos. A profecia autorrealizável também é uma explicação interessante. Esse fenômeno ocorre quando uma previsão, ao ser amplamente divulgada e discutida, começa a influenciar o comportamento das pessoas de tal forma que acaba acontecendo. Por exemplo, se uma profecia prevê uma grande crise financeira e muitas pessoas acreditam nela, elas podem começar a vender seus ativos, criando uma situação de pânico que pode levar a uma crise real. Nesse caso, a crença na profecia ajuda a criar as condições para seu cumprimento. Essas análises psicológicas e científicas oferecem uma visão esclarecedora sobre o fenômeno das profecias.
Elas não apenas nos ajudam a entender por que estamos inclinados a acreditar nessas previsões, mas também mostram como nossos próprios processos mentais e sociais podem dar vida a essas antigas previsões, reforçando o mistério que as rodeia. As profecias não apenas sobreviveram ao tempo, mas também ganharam nova vida na cultura popular. Filmes, livros e séries de TV frequentemente exploram esses temas, transformando antigas previsões em narrativas modernas e emocionantes. Desde clássicos como O Livro de Eli, até séries de fantasia como Game of Thrones, as profecias são usadas para criar tensão e mistério, atraindo audiências que buscam tanto entretenimento quanto significado. Esse interesse por profecias na cultura de massa reflete nossa própria busca por respostas. Em tempos de crise, como durante pandemias ou períodos de turbulência política, o fascínio pelas previsões aumenta. Redes sociais e plataformas online também têm um papel fundamental, permitindo que as profecias sejam discutidas, reinterpretadas e até viralizadas, atingindo novos públicos e ganhando mais relevância. Ao se adaptar e evoluir para novos contextos, as profecias oferecem às pessoas uma maneira de processar a incerteza. Na cultura popular, elas funcionam como espelhos de nossas esperanças e medos, projetando questões atemporais que nos fazem refletir sobre o que realmente esperamos do futuro e até que ponto estamos dispostos a acreditar no desconhecido. Após explorar o contexto, as interpretações e até o apelo psicológico das profecias, chegamos a uma pergunta inevitável. Essas previsões são realmente vislumbres de um futuro predestinado ou apenas reflexos das nossas próprias expectativas e temores? Será que as profecias antigas foram cumpridas, ou nós mesmos acabamos encaixando os eventos modernos nessas narrativas antigas para dar sentido ao mundo? A resposta talvez nunca seja definitiva, mas é exatamente essa incerteza que nos mantém intrigados. Convidamos você a refletir e formar sua própria opinião. O mistério das profecias reside tanto nos textos antigos quanto em nossa capacidade de interpretá-los de forma única. Deixe nos comentários o que você pensa. São coincidências, profecias cumpridas ou apenas nossa busca por respostas? Se você gostou dessa jornada pelo mistério das profecias e quer ver mais conteúdos que exploram o inexplicável e o fascinante, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos episódios. Deixe seu comentário com suas impressões e compartilhe o vídeo com amigos que, assim como você, buscam entender o passado e refletir sobre o futuro. Temos muito mais temas intrigantes pela frente e seria ótimo contar com você para explorar cada um deles. Até o próximo vídeo.